trás achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Também os que iam diante dele, como os que vinham, depois clamavam, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Meus irmãos, nesse tempo que nós temos trabalhado com o texto da Palavra de Deus, eu tenho pensado no Jesus eterno e no Jesus histórico. O eterno é o Cristo. Quando vocês tiverem tempo na casa de vocês leem Isaías 49, que o Cristo eterno, lá na eternidade, ele faz observações sobre o Cristo histórico. O Jesus histórico é o Jesus encarnado. Então é importante que nós entendamos isso. O Cristo eterno, ele vai se encarnar na pessoa do Jesus histórico. E lá em Isaías 49, faz-se essa observação e essa leitura de maneira que nós podemos entender como isso aconteceu. Eu estou falando isso porque uma coisa que até foi o nosso irmão Henrique que observou outra vez, né? Relacionado com os anjos, né? Às vezes nós falamos, morreu, virou uma estrelinha, né? Morreu, virou um anjinho. Não! Satanás, quando ele quis se engrandecer, ele quis ser igual a Deus, mas ele é anjo. Anjo não é imagem e semelhança, entenderam? Anjo não é imagem e semelhança. O ser humano é imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança no quê? No raciocínio, no pensamento, nas decisões. Tem uma bússola moral que ele sabe distinguir o bem e o mal. Da parte de Deus, o ser humano se identifica na ideia da comunhão. Anjos não têm isso. O inimigo quis ser igual a Deus, mas ele não pode, porque ele não é imagem e semelhança. Mas nós somos imagem e semelhança. E porque nós somos imagem e semelhança, houve essa possibilidade da encarnação. E quando você quer, por exemplo, que alguém seja um anjo, você está negando a encarnação. E o próprio Credo Apostólico fala assim, que nós acreditamos na ressurreição do corpo, porque nós somos imagem e semelhança. Esse texto aqui, da Palavra de Deus, ele está inteiramente ligado com a eternidade, com os momentos proféticos, com o nascimento de Jesus, com a entrada em Jerusalém, com a subida aos céus e com o estar assentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então esse texto aqui cobre 1/3 do Evangelho de Marcos. E ele aponta desde a razão do nascimento de Jesus. Quando lá nos campos, então, vieram os anjos, cantaram glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. E vieram os magos e ofereceram ouro, incenso e mirra na instalação do rei. Às vezes a pessoa fala, quer saber, da onde surgiram esses magos? Quem que eram esses magos? Não, esses magos, eles eram desde o tempo de Daniel. Eles eram astrônomos e olhavam as estrelas, e Deus respondeu e mostrou no momento oportuno onde que eles deveriam ir e colocou uma estrela para que eles seguissem. A pergunta que vocês poderiam fazer, que estrela é essa, pastor? A estrela mais próxima nossa é o Sol,
que está a 10 minutos luz da Terra, o Sol. Esse Sol que nós estamos vendo agora, esse brilho, já não é mais o Sol, ele já é outra coisa, né? Mas que coisa é essa? Alguns teólogos falam que Deus designou, no momento oportuno, um anjo de luz, para que os magos o pudessem seguir. E o mago levou, o anjo foi levado, os magos foram levados até em frente à casa de Herodes. E eles pararam no palácio de Herodes. Tiveram a resposta de onde nasceria o Messias. Em Belém, conforme diz o texto de Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, das menores da cidade de Judá, de ti me sairá aquele que é desde os dias da eternidade. E eles vão lá então e adoram o menino, adoram a criança. Essa adoração dos magos mostra a realeza de Jesus. E Jesus, em toda a humildade dele, depois da glória, caminha num processo de humildade tão grande, em que às vezes as pessoas têm uma imagem diferente de Jesus, como um super-herói, né? Às vezes pensam em Jesus, por exemplo, que ele tem a força do Superman. Não. Era um ser igual a você, igual a eu, um homem normal. Não tinha músculos e forças e podia, não, o que ele tinha às vezes era a autorização eterna para que ele procedesse os milagres. Ele orava pedindo e Deus, o Pai, concedia. E aqui então, nesse texto que nós vemos na palavra de Deus, ele vem completar desde o nascimento de Jesus, na adoração, na qualificação dele como rei, como profeta, como sacerdote. E agora, depois do tempo todo de ministério, nesse 1/3 escrito por Marcos, nós vemos a palavra de Deus como vai seguir nessa sequência que nós vimos até agora, né? O que eu gosto dentro da palavra que é pregada, e me sinto desafiado quando é um texto muito conhecido, que nem esse aqui, eu me sinto desafiado. E eu gosto de que me desafie o texto da palavra de Deus, esse sentir desafiado, para passar por caminhos que vocês aí com alguns anos de vida cristã, 40, 50, 60 anos de vida, ainda não passaram por ali, e eu acho importante que nós passemos por ali. Então, nesse texto, conforme eu venho dizendo, tudo está no controle do rei, do ruler, né? Daquele em que legisla o universo. Olha só, eu quero que vocês guardem isso. Todas as coisas estão dentro desse controle divino de Jesus. Primeira vez, depois de todo esse tempo, em que ele vai conceder a ideia de que ele é rei, e para isso que ele veio. Então, olha só, passou por Jericó, fez a cura dos cegos, subiu para Jerusalém, e aí fala assim, quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, exatamente, Betfagé e Betânia. Betfagé é a casa do figo, Betânia, a casa do sorrow, da dor, do sofrimento. E aí, os teólogos mais perspicazes falam assim, Marcos errou. Ora, ele errou se eu for olhar hoje. Mas se eu for olhar dentro da perspectiva de uma estrada romana, Marcos está perfeito na observação que ele faz, em que Jesus então sai de Jericó, passa por Betfagé, vai para Betânia, vai ao Monte das Oliveiras, envia os discípulos aqui no comando divino de Jesus como rei, ele está no comando de todas as coisas, e disse-lhes, ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo ao entrar acharás preso um jumento, o qual ainda ninguém montou. Porque é praxe, quando um rei tem um cavalo, ou tem um jumento, ou tem um animal, ninguém monta a não ser um rei. Ninguém montava nos cavalos de Salomão, ninguém montava nos próprios cavalos de Davi, ninguém montava no cavalo de Geu, ou de qualquer um dos reis, e mesmo de Alexandre o Grande, ninguém montava nos seus cavalos,
Mas alguns falam assim, mas será que Jesus mandou roubar um jumentinho? Muito pelo contrário. Ele, como rei, tem autoridade. Quem vai receber a notícia vai poder entregar ao próprio Jesus. E aí, Jesus fala assim, né? Achareis preso um jumentinho, ele sabia, como rei, o qual ainda ninguém montou, porque ele é divino e o jumentinho era só dele. Desprendei-o, ordem, e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que fazer isso, respondei: de Kyrios, o Senhor, a palavra que agora é chave, o legislador do cosmos, o Senhor eterno, ele admitindo na primeira vez no livro de Marcos que ele é o Senhor, que ele é o legislador, que ele é o rei, que ele é divino, que ele é aquele que está encarnado, e fala: o Senhor, o Kyrios, o legislador, ele precisa, e logo mandará de volta para vocês, mas ele vai ser o primeiro a ter o privilégio de montar nesse jumentinho. E foram, conforme Jesus disse, nada foge da ideia de Jesus, junto ao portão, do lado de fora, na rua, e então o desprenderam. O jumentinho, meus irmãos, quando um imperador, uma pessoa poderosa, ele vai numa cidade, ele vai tomar, ele vem no cavalo branco. Foi assim com Alexandre o Grande, foi assim com os grandes. Eles vão com os cavalos brancos dizendo assim: nós estamos aqui para dominá-los para a guerra. Mas o rei que agora vem aqui não é um rei que está propondo guerra, briga ou qualquer braço de ferro. Pelo contrário, ele está montando um jumentinho que é o príncipe da paz. Ele é o da paz. Meus irmãos, a ideia do jumentinho se encontra também registrado nas bênçãos de Jacó aos seus filhos, bênção patriarcal. Então, no caso de Jacó, ele teve um filho chamado Rubem, né, o Rubem como queiro. Ele teve outro filho chamado Simeão e Levi, e o quarto dele chamado Judá. Lia, quando teve os filhos, ela foi falando de cada um. Quando chegou Levi, falou assim: o Senhor me abençoou como varão, como homem. Aí quando ela teve o quarto, ela falou assim: agora meu marido vai dar atenção para mim e eu louvarei. Judá quer dizer aquele que louva o Senhor. E nas bênçãos de Jacó, são bênçãos diferenciadas. Por exemplo, ele chama Judá de leão, ele chama o de serpente. Não, olha, é impressionante as bênçãos de Jacó. Ele chamou de jumento, serpente, né? Aí ele vai chamar, por exemplo, cada um deles vai dando, né? Naftali é gazela, né? E todos assim com esses nomes, né? Mas o importante aqui para nós nessa palavra dessa manhã é que Judá é aquele que o louvarei. E de Judá aponta diretamente, profeticamente, no texto de Gênesis 49:8, diretamente para a pessoa de Jesus. E fala assim o texto: Judá, teus irmãos te louvarão. Essa bênção de Jacó, bênção patriarcal. A tua mão estará sobre o serviço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. E os evangelhos, depois nós vamos ver que Jesus é o leão da tribo de Judá, né? Baseado lá em Apocalipse, né? Da presa subisse, filho meu, e curva-se, e deita-te como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro de quem é rei. Profecia de Jacó. O cetro não se arredará de Judá. Pensando na pessoa de Jesus. Nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. A ele obedecerão todos os povos. Ele amarrará o seu jumentinho a vide. Profecia de Jacó. Aqui. E o filho da sua jumenta, a videira mais excelente, lavará suas vestes no vinho, que é cor de sangue, né?
e a sua capa em sangue de uvas, e os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos como de leite. Então nós percebemos aí, na profecia de Gênesis 49, esses versos de 8 até o verso 12, essa bênção da realeza, a bênção da realeza. Então Jesus entra ali nesse momento em Jerusalém e exercita a sua realeza em mandar trazer o jumentinho, em montar o jumentinho e cobrir as profecias baseadas nesse jumentinho. Havia expectativa. E aí ali nós vemos então Zacarias 9:9 na expectativa também, 513 anos antes de Cristo, quando é falado a respeito desse jumentinho, né? Aí vem o teu rei, humilde, montado num jumentinho, filha de jumenta. Alegrai-vos, filhas de Sião, alegrai-vos, ó filha de Jerusalém. E aí vem o teu rei, humilde. Então o que eu estou querendo mostrar para os irmãos, que na palavra expressa aqui de Marcos, capítulo 11, de 1 a 11, a divindade de Jesus, a realeza de Jesus está sendo expressa como eu acabei de falar para você. Então tem raízes também no Velho Testamento, quando Acabe era um rei de Israel e ele teve uma esposa chamada Jezabel. Jezabel era aquela mulher terrível que perseguia e queria matar o povo. E aí o que se percebe então, que o profeta permite que ele então vai sair de cena, Acabe com Jezabel, e aí na sequência nós vemos que Jeú, ele é anunciado agora como rei. Na ordenação dele não foi diferente, colocaram um jumentinho e colocaram também vestes, colocaram folhas e gritavam que Jeú é rei. E aí nós percebemos que a mesma dinâmica é aplicado para Jesus. E nesse processo de entrada ali em Betânia está no monte, no topo do Monte das Oliveiras, passa pelo Vale de Cedron, caminha nessa descida de 300 metros do monte abaixo, numa procissão. Aí já vocês podem fazer, pastor, até agora eu não vi nada de novo. Não vi nada de novo. Mas será que tem alguma coisa diferente aqui nesse texto? No ano 586, na época de destruição pelos caldeus, eles foram em 597, 590 e baixaram 586. Eles levaram a liderança de Israel para o cativeiro, lá no rio Quebar. Ezequiel, antes do ano 586, ele teve uma visão do Cristo eterno, quando a glória do Senhor é tirada do templo. Eu penso que o que é mais interessante nós observarmos agora, meus irmãos, é justamente esse momento interessante dessa ação no rio Quebar, ali no texto de Ezequiel, no capítulo 10, e Ezequiel vai ter essa visão que eu estou acabando de mostrar para os irmãos, que eu penso que vai nos edificar muito, e me edificou muito na leitura desse texto para os irmãos. E diz assim, então ele no ano 586, Ezequiel estava no rio Quebar, na Babilônia. Deus mostrou a visão para ele do templo, e a glória do Senhor deixou o templo. Se a glória do Senhor não deixar o templo, não tinha jeito de ser destruído por Nabucodonosor. Mas o povo desse tempo aqui era um povo que se prostituiu com idolatrias. É um povo que no templo da casa do Senhor permitiu colocar deuses para afrontar o Deus de Israel. Na doação da terra, quando Deus doa a terra, vai para uma terra que eu lhe mostrarei, a vivência deles
em relação a Deus, dá a posse da terra. Se eles cortam o relacionamento com Deus, eles não têm direito à terra. E nesse momento específico, Ezequiel, lá do rio Quebar, ele tem aquela visão que a glória do Senhor está se deslocando e saindo, onde vai sair a glória e vai ser tudo destruído. Aí olha só então, meus irmãos, eu vou ler o texto. Então, 10:18 de Ezequiel fala assim: então saiu a glória do Senhor daquela casa e parou sobre os querubins, e os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Quando saíram acompanhados pelas rodas, pararam à entrada da porta oriental, que é a porta leste da casa do Senhor, e a glória do Senhor de Israel estava no alto sobre ele. Foi tirada a glória de Israel. Aí, numa outra visão, agora um pouquinho mais à frente, nós vamos perceber um outro momento que os irmãos vão poder perceber comigo o que eu quero passar para os irmãos aqui. Fala assim, 43 agora. 43, a mesma visão. A visão é do profeta. No rio Quebar, na Babilônia. Ele viu que a glória do Senhor saiu. Mas ele vê no futuro, quando a glória volta. Aí que eu quero que nós pegamos a palavra nessa manhã. A glória saiu. Agora a glória vai voltar. E nessa visão da glória, temos as profecias de Jacó, as profecias de Zacarias, e as profecias todas que culminam com esse momento, quando ele fala assim: então o homem me levou à porta que olha para o oriente, a porta leste. E eis que do caminho do oriente vinha a glória do Senhor de Israel, de Jericó. Não está falando, é o que eu estou interpretando. A glória saiu, agora a glória está voltando. Está voltando, né? E fala assim: eis que do caminho do oriente vinha a glória do Senhor Deus de Israel, a sua voz era como de ruído de muitas águas, né? Aquela procissão daquele povo todo, clamando hosanas ao que vem, em nome do Senhor, e a terra resplandeceu por causa da sua glória, e a glória entrou no templo pela porta que olha pelo oriente. Quem entrou pela porta do oriente foi Jesus. Ele vem do Monte das Oliveiras, desce 300 metros, vai pela porta oriental, e ele vai direto no Santo dos Santos. E na visão de Ezequiel, ele fala: e a glória do Senhor entrou no templo. Retornou ao templo, pela porta que olha para o oriente. E o Espírito me levantou e me levou ao ato interior, e eis a glória do Senhor enchia o templo. E aí, agora no texto aqui da palavra de Deus nessa manhã, fala assim, dizendo assim, que o povo em alarido, né, cantava dizendo: hosanas nas maiores alturas. Hosanas quer dizer, salva-nos. Ali na visão de Ezequiel, a glória estava na pessoa de Jesus. Hosana nas maiores alturas, salva-nos. No outro texto fala assim: fala para esse povo, os fariseus ali, dizendo: faz esse povo calar. Jesus falou assim: se eu fizer eles calarem, as próprias pedras clamarão. O que eu imagino ali? Se ele falasse para o povo calar, o cosmos se manifestaria em exaltação àquele momento da glória de Deus. E fala assim: bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso Pai, hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, entrou no Santo dos Santos. A glória do Senhor em Jesus entra no Santo dos Santos, olha aonde eram feitos os sacrifícios, contempla no silêncio. O que eu imagino aqui, meus irmãos, eu não sei se vocês já viram alguma coisa no filme dessa maneira, né? Quando uma fera, ele se aproxima do local e olha as coisas, e ele olha tudo e observa tudo. Jesus entrou. Eu imagino a fera da glória do Deus eterno entrando ali no Santo dos Santos,
fazendo com que se cumpra a profecia vista pelo próprio Ezequiel, observa os detalhes e volta para o monte. E fala assim, e como já era tarde, saiu de volta, né, para a Betânia, ali com os 12. Ele volta em Betânia com os 12. Então, 586, a glória deixou Jerusalém. Agora no texto, Marcos diz que a glória de Deus volta. E quem lê esse texto ninguém entende, ninguém observa. Porque simplesmente Jesus entraria no templo. Então a razão principal de Jesus na vida toda dele não era Jerusalém, era entrar no templo. E quando ele volta para cima, quando ele volta ali para o topo do Monte das Oliveiras, nós percebemos o destino pelo qual ele é aclamado rei e por que ele nasceu. E o texto de João fala assim, eu vou terminar. O texto de João fala assim, e tabernaculou, né, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Habitou entre nós. A palavra habitou ali é tabernaculou. Jesus é o tabernáculo que rodeou e andou pelo deserto. Tabernaculou quer dizer, ele habitou 40 anos rodando aquilo no deserto. Jesus era o tabernáculo. E agora o que Marcos está querendo dizer com isso é que Jesus é o templo. Ele é o templo. Ele próprio é o templo. Ele fala assim, isso aqui tudo vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra, mas em 3 dias eu restabeleço. Eles falam, mas você não tem nem 46 anos? Esse templo aqui levou 46 anos para ser construído. E ele fala, mas em 3 dias eu restabeleço, com a morte e com a ressurreição. Eu quero que vocês comigo curvem os seus olhos, curvem a cabeça e fechem os seus olhos na presença do Senhor. Eu queria que vocês contemplassem, ainda que na leitura é só o humano encarnando a pessoa de Cristo. Aparentemente, na visão do próprio Cristo, na visão do próprio Jesus, parece que não é nada. Mas na verdade a visão profética, que veio do monte, desceu os 300 metros, entrou pela porta a leste, foi direto ao Santo dos Santos e retorna. Para que nessa semana seja uma semana que ele caminhe conscientemente para a morte e também para a ressurreição. Eu quero louvar o teu nome, Senhor Deus, pela bênção e pelas profecias reveladas na tua palavra, que edifica muito o nosso coração. Louvado seja sempre o teu nome, pela bênção do alimento espiritual que é dado a cada coração aqui nessa manhã, na contemplação e na visualização da glória do próprio Senhor Jesus, que é o templo em si mesmo, e que foi edificado ali com a sua morte, com a sua ressurreição e com a sua ascensão. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar além do véu, além do Santo dos Santos, e que nós possamos caminhar pelos méritos de Jesus, direto para o teu trono eterno. E pedimos, Senhor Deus, que o Senhor mesmo edifique a cada um de nós, como já foi dito nesse culto, sempre para a glória do teu nome.